Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que essa paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família nesse sábado, dia 6 de setembro de 2025. E nós temos o cuidado do nosso Deus, a bênção do nosso Deus. E eu vou convidar a você para nós começarmos desse sábado da melhor maneira possível. Nos colocamos diante de Deus, nos dobramos diante do Senhor. Então eu te convido a se ajoelhar aonde você estiver. Se você estiver na sua casa, se ajoelhe. Se você tem essa possibilidade, se você não estiver indo, se você porventura estiver indo para o seu trabalho, não tem como se ajoelhar, dobre o seu coração, mas se renda a Deus e vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Santo, nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é fiel, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida, Senhor, no teu altar, Senhor, na tua presença. Que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos auxilie, Senhor, a guardar os nossos pés, Senhor, guardar o nosso coração. Para que em nada, Senhor, dessa vida possa de alguma maneira nos atrair mais do que o Senhor, Pai. Para que não venhamos nos envolver com as coisas dessa vida a ponto, Senhor, de deixarmos, Senhor, de seguir a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Que possamos estar verdadeiramente prostrados, Senhor, diante de Ti, Senhor, com o nosso coração em rendição, Pai. Para estarmos, Senhor, seguindo os Teus passos, vivendo, Senhor, segundo o Teu caminho, na estrada boa e iluminada que o Senhor tem para nossas vidas, Deus. Guarda, Senhor Jesus, a nossa vida, não somente a nós, mas também os nossos familiares. Guarda, Senhor Jesus, a nossa família, protege, abençoa. Nos dá um sábado, Senhor Jesus, abençoado na Tua presença. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão participando deste devocional, Pai. Independente da hora, independente do momento. Que o Senhor possa colocar as Tuas mãos de poder e graça sobre cada um deles, Pai. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor Jesus, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor possa dar sabedoria, capacidade, Pai, para empenhar e fazer aquilo que precisamos fazer aqui neste lugar onde nós estamos. Que no nosso trabalho, Senhor, dentro da nossa casa, a capacidade que vem do Senhor possa estar, Senhor, sobre a nossa vida de forma a nos ajudar a empenhar, Senhor, todo o trabalho, Senhor, que precisamos realizar, Pai. Nos dá, Senhor, a Tua graça. Nos dá, Senhor, também, Senhor, temor e tremor diante de Ti, da Tua presença, para termos o senso da presença do Senhor, Pai. Em todo tempo o Senhor está conosco e possamos ter esse entendimento para vivermos uma vida, Senhor, verdadeiramente alinhada, Senhor, ao Teu projeto, aos Teus planos, aos Teus propósitos, Deus. Abençoa-nos, Deus, fortalece-nos, Deus, guia, Senhor, o nosso coração em Ti, na Tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão participando, Senhor, nesta hora. Aqueles que porventura estão doentes, Pai, derrama cura, Senhor. Aquele que porventura está, Senhor Jesus, preocupado, atribulado com alguma situação, derrama paz sobre esse coração. Aquele, Senhor Jesus, que se encontra, Senhor, neste momento, Senhor, aflito, oprimido, Senhor, que o Senhor venha alcançar, Senhor, essa vida de forma poderosa, para que esse Teu filho, essa Tua filha venha, Senhor Jesus, ter, Senhor Jesus, uma tranquilidade no coração para tomar as decisões, Senhor, da vida, Pai. Derrama, Senhor, o Teu cuidado sobre nós. Derrama, Senhor Jesus, o Teu amor sobre nós. Nos abençoa, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Abençoa a nossa vida, Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor Jesus, sobre a vida do nosso pastor Joel Estevanato, a vida da Léo, a vida, Senhor, das filhas, dos genros, dos netos, Pai. Coloca as Tuas mãos sobre essa família. Dá, Senhor, sobre a vida do pastor Joel a estratégia, a sabedoria, a capacidade para continuar a empenhar o Teu trabalho, Senhor, nesta igreja local, em temor e tremor diante de Ti, da Tua presença, Pai. De forma, Senhor Jesus, que ele continue, Senhor, a realizar, a fazer e glorificar o Teu santo nome, alcançando, Senhor, o Teu propósito, a Tua vontade, que é, Senhor Jesus, evangelizar os não crentes, Senhor, discipular os crentes, Pai, fazendo, Senhor Jesus, dessa igreja uma igreja que continua, Senhor, vivendo debaixo da Tua vontade, vivendo debaixo da Tua palavra, vivendo, Senhor Jesus, para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Não somente esta igreja, mas
cada igreja da nossa regional, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre cada dirigente, sobre cada pastor, Senhor, de uma igreja local. Que o Senhor venha estar, Senhor, conduzindo, Senhor, essa regional, para que a tua igreja continue a crescer e expandir, Senhor, em cada localidade, Pai. Bem como cada uma das igrejas da nossa denominação. Por isso eu clamo pela vida do pastor Luiz Fernandes Bergamin, pela vida, Senhor Jesus, daqueles que ladeiam, Senhor Jesus, o teu filho, para que eles continuem, Senhor, a empenhar e fazer esse trabalho, Senhor. Também derrama a tua bênção sobre cada igreja, Pai, que verdadeiramente, Senhor, serve a ti e leva a tua verdade, Senhor Jesus, em compromisso, Senhor. E assim o Senhor derrame a tua bênção, Senhor Jesus, para que o teu reino se expanda e cresça, Senhor, aqui em nossa nação, mas também no mundo, Senhor. Nós clamamos a ti a tua bondade, a tua misericórdia. Faz, Senhor, o teu querer, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Nos dá, Senhor, um final de semana abençoado na tua presença, Deus. Nos dá, Senhor, um coração ligado diante de ti, que amanhã, domingo, Senhor, o teu povo, Senhor, em compromisso, possa estar, Senhor, buscando uma igreja local. Aqueles que, Senhor Jesus, cultuam aqui, Senhor, em nossa igreja, possam, Senhor, se comprometer e possam estar, Senhor, cultuando ao Senhor amanhã, Pai. Que seja um culto cheio do teu poder, da tua graça, seja no culto da manhã, seja no culto à noite, em cada uma das nossas igrejas da nossa regional. Que a tua palavra, Senhor, continue a falar e tratar com o teu povo, e nos levar, Senhor, à maturidade e crescimento, para que venhamos parecer mais com Jesus, Deus. Vem, Senhor, e realiza em nós, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, agir em nosso meio de forma poderosa. Usa, Senhor, esse devocional, Pai, para nos alcançar. Usa a minha vida, usa a vida da Thalita, Pai, através do louvor entoado, Senhor, que já venha o Senhor falando ao nosso coração e venhamos estar rendidos em adoração, em entrega diante do Senhor. E também a tua palavra venha ser, Senhor Jesus, o bálsamo, Senhor, venha ser, Senhor, a estratégia, venha ser a direção, venha ser, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que venha uma palavra rema, que venha tratando com a nossa necessidade, naquilo que precisamos, Deus. Que o Senhor venha falar, Senhor, e venhamos ouvir ao Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e rendemos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor a Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor e agradecer o teu santo nome.
joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor, engrandeça o nome dele. Glória a Deus, obrigado, Thalita, que Deus te abençoe e continue te usando poderosamente. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Nós estamos na semana 36, já encerrando essa semana, mas que o nosso coração continue fervendo essa palavra, para que venhamos continuar a levar Deus a sério, porque a temática dessa semana 36 é Deus leva Josué a sério. E aí, quando nós levamos o nosso Deus a sério, podemos mudar esse nome aí e colocar Deus leva, no meu caso, Paulo a sério. E aí você pode colocar o seu nome, mas desde que nós venhamos levar a sério o nosso Deus, a sua palavra em compromisso. Nesse sábado, nesse dia 6 de setembro de 2025, na página 305 da Agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho, nós temos o texto de Marcos 16, o verso 15. Marcos 16, o verso 15, e a palavra diz, e disse-lhes, Jesus diz essa palavra: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus dá uma ordem: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O pastor Joel escreve a seguinte aplicação na Agenda Apacentai: essa é uma ordem imperativa dada por Jesus. Não é uma sugestão e nem uma questão de escolha fazer ou não, baseados em nosso jeito de ser. Não. Todos os cristãos, os que creem, devem pregar o evangelho para as outras pessoas e assim anunciar-lhes a salvação. Quem leva Jesus a sério, obedece. Quem não leva a sério, paga para ver. Levar Jesus a sério, o pastor Joel coloca aqui, e eu enfatizo falando, levar Jesus a sério, ele requer de nós obediência. Levar o nosso Senhor a sério requer de nós uma obediência irrestrita. Não é uma obediência circunstancial. Eu obedeço porque eu entendo, porque eu acho, porque eu penso. Não. Obedecer, ou melhor, levar a sério Jesus é quando nós temos uma obediência irrestrita. Fazemos aquilo que Ele manda. Mas eu não entendo, pastor, mas eu faço. Porque eu obedeço a Jesus e levo aquilo que Ele fala a sério. Naturalmente, irmãos, nem tudo Deus fica explicando por os menores para nós. A verdade é que nem tudo na nossa vida, e grande parte da nossa vida, não é revelada a nós. Está verdadeiramente oculto aquilo que será o futuro. Mas Deus dá direção e manda a gente fazer muitas coisas. E às vezes a gente não vamos entender. E às vezes há pessoas que falam assim: mas eu preciso entender para fazer. Será? Será? A realidade é que quando nós somos crianças, o nosso pai e a nossa mãe nos manda fazer muitas coisas. Mas nem sempre tudo aquilo que Ele manda a gente entende. Não é assim na nossa infância? Hoje eu tenho uma pequenininha, ela tem 4 anos de idade, e tem coisas que por mais que eu tente explicar para ela, ela não vai entender. Mas eu tenho que fazer ela obedecer, porque eu sei o que é melhor para a vida dela. Eu sei
que se porventura ela enfiar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. Ela não sabe. E às vezes ela não entende. Mas não é porque ela não sabe e porque ela não entende que eu vou deixar ela tomar o choque. E assim Deus às vezes faz com a gente. Tem situações que nós não entendemos. E por mais que Ele vá tentar explicar para a gente, nós não vamos entender porque nós não conhecemos o futuro. Então cabe de nós o que? Obediência. Cabe de nós acatarmos a voz de Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós e obedecermos. E falamos sobre isso em Lucas 6, o verso 46 ao verso 49, a palavra do Senhor Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante todo aquele. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu uma profunda vala, lançou ali o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Note, meu irmão e minha irmã, que a chuva, note que o vento, note que a enchente veio para ambas as casas. Estar com Jesus não é estar ausente de problema. Estar com Jesus não quer dizer que não vamos ter dificuldades, problemas ou situações a enfrentar. Mas Jesus está apontando no caminho daqueles que estão com Ele e obedecem aquilo que Ele fala, e aqueles que ouvem até aquilo que Ele fala, mas não praticam, não obedecem. E aí Ele fala que há aquele que obedece, há aquele que pratica. E as ondas, dificuldades, problemas, situações vêm contra essa pessoa, mas ela permanece firme, inabalável, pela postura de levar o Senhor Jesus a sério e obedecer, fazer aquilo que Ele manda. E essa postura de obediência naquilo que Ele manda fazer, faz-nos fazer igual a esse homem que escava, que faz o alicerce, e esse alicerce é colocado numa rocha profunda, e aí vem as dificuldades, batem contra a casa, contra a nossa vida, e nós não desmoronamos, mas continuamos inabaláveis. Mas para isso é preciso escavar, e a escavação se dá em obediência, mesmo naquilo que não entendemos, mas fazemos em obediência. Mas há aquele que não leva a sério a Jesus, não leva a sério a palavra, não leva a sério porque não demonstra com as suas atitudes práticas diárias que não está levando a sério, porque não faz aquilo que Deus manda, não faz aquilo que Jesus manda. E aí é semelhante a esse homem que constrói uma casa sobre a areia, sobre as terras, sem alicerce, e essa casa desmorona e fala que é grande a sua ruína. E aqui nós precisamos entender, irmãos, precisamos compreender, porque às vezes as pessoas olham, Léo, para nós que estamos firmados na rocha e pensam: bom, essa pessoa não passa dificuldade, essa pessoa não tem problema, essa pessoa, nossa, olha como ela é feliz, como ela tem paz, então está tudo tranquilo. Ué, não é isso que a palavra diz, e não é isso a realidade. Então o que acontece, pastor? Porque eu vejo pessoas que têm tanta paz e está tão tranquilo. Ué, é simples, essas pessoas estão firmadas na rocha que é Jesus. Essas pessoas estão vivendo uma vida em obediência a Deus. E aí, essa obediência a Deus faz essas pessoas ficarem firmes, constantes, para viver uma vida em paz. Note, irmãos, eu estava falando isso sobre isso ontem na igreja, lá no Jardim Teresa, e eu achei incrível, achei maravilhoso isso. Porque
as pessoas pensam que elas não têm paz, Ângela, porque têm problemas. As pessoas pensam que não têm paz porque as dificuldades estão sobre a vida dela. Elas pensam que não tem paz porque o marido é muito bravo, porque a esposa é muito brava, porque o marido fala coisas sem pensar, porque a esposa fala coisas sem pensar. Elas pensam que não tem paz porque falta dinheiro. Porque falta o dinheiro e aí tem a necessidade, por isso ela não tem paz. Mas a realidade, irmãos, que não é isso. As pessoas não têm paz porque elas não têm obediência a Jesus. Porque o Senhor Jesus, lá em João, ele diz: a minha paz eu vos entrego, eu dou a vocês, e não dou como o mundo dá. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que a paz está em Jesus. A paz que excede todo entendimento. Porque a paz do mundo é essa paz que você está falando, e você porventura tenta viver, que é uma paz circunstancial. Quando eu estou em paz. Quando o meu marido está bem comigo, eu estou em paz. Quando minha esposa está bem comigo, eu estou em paz. Quando não tem nenhum problema na minha família, quando não tem alguma circunstância na minha família, quando meus filhos estão bem de saúde, eu estou em paz. Ah, mas quando não tem isso, eu estou em desespero. Ah, eu fico atribulado. É porque você está buscando uma paz que é do mundo. Agora, aquele que tem a paz de Jesus, recebe a paz de Jesus e pratica essa paz, vivendo em obediência diante de Deus, esse tem a paz que está acima dos problemas. É uma paz que é sobre os problemas, porque vão vir os problemas, mas essa pessoa vai ter paz. Vão vir as dificuldades, mas ela vai estar firme na rocha que é Jesus. Coloca aí para mim, Ângela, por favor, Isaías 48, verso 18. Eu não coloquei aí para nós meditarmos, mas eu quero falar sobre esse versículo. Isaías 48, o verso 18. A palavra do Senhor diz: ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Tem uma outra versão, que é a King James, que fala assim: ah, se você tivesse levado a sério aquilo que eu falo. Ó, aí está, não é na King James não, mas tem uma outra versão, mas aí fala, pode colocar, Ângela. Se tivesses dado atenção aos meus mandamentos e princípios, então a tua paz seria como um rio calmo, e a sua justiça como as brancas e fortes ondas do mar. Aí que está a paz. A paz não é essa paz circunstancial. A paz de Jesus, ela é circunstancial. Mas verdadeiramente só temos essa paz quando estamos alinhados com Deus. Quando estamos em obediência a Deus. E aí diz que a paz será como um rio. E eu olho para o rio e eu pensei sobre o rio. E o que é o rio? O rio é uma constância de água. É uma água ininterrupta. É uma água que não para, ela continua. E essa é a paz de Jesus. A paz que excede todo entendimento não é circunstancial e não é momentânea. Ela é duradoura, ela é constante. Essa é a paz que Deus tem para nós. Mas para vivermos dessa paz, nós precisamos dar atenção. Nós precisamos levar Deus a sério. Nós precisamos levar o nosso Deus a sério. E o nosso Deus, irmãos, quando é levado a sério, Ele vem. Ele virá sobre as nossas vidas. Ele virá sobre nós, derramando sobre nós graça, derramando sobre nós bondade, derramando paz sobre nós. Mas as dificuldades também virão. Mas quando nós estamos alicerçados em Deus, agarrados em Deus, nós vivemos a vida que Ele tem para nós, a paz que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para nós. Por isso, nós precisamos dar a atenção necessária.
E disse-lhe Jesus: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Encare com seriedade aquilo que Deus manda, irmão. Aquilo que Deus manda em sua palavra nós fazemos. Encare com seriedade. Aí vem a pergunta: quanto você tem falado do amor de Deus para as pessoas? O quanto você tem pregado o evangelho? O quanto você tem evangelizado vidas? Porque em Apocalipse 22, o verso 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa. A recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Chegará o dia a qual nós prestaremos conta diante do nosso Deus. Como o pastor Joel diz, não pague para ver. Não espere esse momento chegar. Se curve diante da vontade de Deus e faça a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. É certo que Deus tem para nós a recompensa. Não faça pela recompensa, mas faça em obediência. Faça em entrega. Faça por gratidão. E certamente a recompensa virá. O Senhor tem cuidado de nós. E Ele tem paz para cada um de nós. Viva diante dEle, vivendo, fazer a sua vontade se cumprir na sua vida. E a oração do dia é por sabedoria, que é a capacidade de saber agir de forma correta em relação às demandas da vida e à missão que temos de pregar o Evangelho. Vamos clamar ao Senhor e vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, a Tua palavra lá em Tiago diz que o Senhor dá sabedoria àquele que pede. Que o Senhor tem sabedoria para nós e nós clamamos sabedoria, Pai. Nos dá sabedoria para verdadeiramente, Senhor Jesus, fazermos as escolhas corretas em relação àquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos realizar. Precisamos da sabedoria que vem do alto, Senhor, para que venhamos a acertar o alvo, cumprirmos a nossa missão aqui na terra, fazermos aquilo que precisamos fazer, Pai, de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra, para que venhamos viver em paz, Senhor, em segurança diante de Ti, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, precisamos fazer a Tua vontade, por isso pedimos sabedoria, Senhor. Oh, Pai, nós clamamos a Ti, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, e nos dá essa sabedoria que vem do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e glória a Deus. Meus irmãos, lembrando a vocês que amanhã é domingo e nós temos 2 cultos aqui em nossa igreja local, culto de adoração e comunhão. O primeiro culto é às 10 horas da manhã e o segundo culto às 19 horas. E você está aí e precisa estar cultuando ao nosso Deus, então esteja aqui na Avenida Ultramarino, número 616, no Lausanne Paulista. Porventura você que está além das fronteiras e não pode participar de forma online, presencial, você pode então participar de forma online, através das nossas redes sociais, @OBPC Manda Aqui, seja no YouTube, seja no Facebook. Nós transmitimos os nossos cultos e você pode assim ser abençoado através das redes sociais, participando e cultuando a Deus também de forma online. É claro, você que está perto e você que pode, esteja em nossa igreja. E você que é firme em uma igreja que está perto aí da sua casa, vá participar de forma presencial. Nós precisamos sentir o cheiro da igreja, nós precisamos viver a igreja, e viver a igreja é estar perto dos nossos irmãos, abençoando e sendo abençoado. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Antes, estou esquecendo de alguma coisa? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Que você tenha um dia abençoado e conte com a Igreja do Brasil para Cristo Manda Aqui, pois nós temos um compromisso de vida que é amar Deus, pessoas e servir. Feche seus olhos, curva sua cabeça e estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que unifica todos os crentes em toda a face da terra, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto.